queridos! Sejam bem-vindos ao novo episódio do Detetive do Sofá. Eu sou a Marcela, a host desse podcast, e hoje nós vamos para a quarta parte, o quarto episódio da nossa série sobre o assassinato da Inge Lotz, na África do Sul. Desse especial de 16 partes. Não, eu acho que vão ser só 5. Cada episódio aumenta um pouco, então eu já tô colocando lá no alto. Não, eu tô desde o início falando pra você que vão ser 5. Você que não acreditou em mim. Aqui em casa, pelo menos, eu tô falando que vão ser 5. 23. Mentira. Primeiro eu quero pedir desculpa pros nossos apoiadores, porque esse episódio tá saindo um pouco mais tarde do que o previsto. Já era pra eles terem recebido. Acho que sim. Eu sempre falo, se tudo der certo, certo. Então, gente, não deu nada certo. Essa semana as coisas não deram tão certo assim. Primeiro porque o computador do Alexandre deu pau. E depois... Perdi tudo. Tudo no HD principal. E depois porque eu dei pau. Quebrou. Pois é. Eu também quero pedir desculpa já antecipadamente para todos os ouvintes, não só, pelo atraso, para os apoiadores e tal, mas para todo mundo por causa dessa voz fanha que vocês estão escutando aqui nesse episódio e talvez as possíveis tossidas e fungadas ao longo desse episódio. Tossida dá para tirar. Eu tava com bastante dor de garganta, além dessa voz fanha horrorosa que não tava nem conseguindo engolir direito, tava com falta de ar, então por isso que atrasou tudo, para os apoiadores. Acho que no geral o cronograma vai seguir normalmente. E o 5º episódio, o roteiro já tá pronto, então a gente pode gravar logo que a minha voz também estiver um pouquinho melhor do que tá agora, talvez. E até o ano que vem a gente termina essa saga sobre a Inge Lotz. Exatamente, isso aí. Mas antes, como a Marcela falou, esse é um podcast que ele só existe graças à ajuda dos nossos queridíssimos apoiadores, que são quem paga por essa bagaça aqui, que são as pessoas que... O motivo da Marcela trabalhar com a garganta doendo, ainda tá doendo, é para não faltar com eles, porque eles estão lá, eles estão esperando, eles estão financiando, e é muito importante. Muito obrigado aos nossos queridíssimos apoiadores. E se você quiser se tornar mais uma pessoa por quem a Marcela grava com a garganta doendo, você pode ver lá, sempre tem o link aqui embaixo, como se tornar um apoiador, pelo Orelo ou pelo Apoia-se, certo, Marcela? Certo. Eu, desde já, obrigada pela compreensão de todos vocês. É a parte 4. Se a pessoa já escutou a 1, a 2 e a 3, eu não acho que ela vai largar a 4 porque tua voz tá esquisita. Mas vamos ver como que tua voz fica ao final desse episódio. Sim. Inclusive vai ser interessante ver no final do episódio como tá a tua voz e volta pro início pra ver como ela piorou ao longo da gravação. Porque faz dias que você não fala muito. Eu tô assim desde segunda à noite ou terça-feira, não sei. E aí, realmente, eu tava guardando minha voz e minhas energias para esse momento. E brigar com teu pai, mas também pro podcast principalmente. É. Agora sim, me conta o que você traz pra parte 4 de 49 da Inge Lotz. Cada vez que você fala, aumenta 13, Mas agora, nesse início da parte 4, eu quero começar discutindo com vocês o álibi do Fred. Que parecia que ele tinha um. O primeiro episódio, você ficou falando a timeline inteira. Do dia da morte da Inge. Entrou no prédio, saiu no prédio, teve reunião. No episódio anterior, a reunião já meio que ficou esquisita, porque as testemunhas da reunião acabaram não testemunhando. Então, o que mais que tem aí? Parte do argumento da defesa era o álibi do Fred Vanderwyver, que mostrava que ele estava longe da cena do crime quando a Inge foi assassinada. A defesa considerava o álibi dele incontestável. Mas quando a gente estuda melhor esse álibi, a gente vê que ele não é tão forte assim. Na manhã de 16 de março de 2005, o Fred deixou o condomínio da Inge para assistir uma aula na universidade que começava às 8 horas. O Fred afirmou que ele saiu do apartamento, mas voltou e encontrou a Inge chorando. O melhor amigo da Inge, o Wimpy Bolshoff, entretanto,
disse que ela tinha afirmado para ele no almoço que o Fred saiu abruptamente. Às 8h08, a Ing mandou uma mensagem para o Fred dizendo que ela tinha algo que gostaria de dar para ele. E a gente sabe que ela estava se referindo à carta que ela tinha escrito. Às 8h43, o Fred respondeu ao SMS da Ing explicando que ele tinha que sair às 10h15 para estar no escritório às 11h, mas qualquer coisa ele a avisaria. Por volta das 9h, o Fred sacou dinheiro num caixa eletrônico do campus da universidade para pagar os móveis que ele ia buscar lá para o amigo dele. Às 9h40, o Fred enviou uma mensagem para a Ing, explicando que a aula terminaria mais cedo e que ele poderia encontrá-la às 10h. Eles então se encontraram e a Ing entregou a carta para o Fred. Depois disso, o Fred foi buscar uma peça de mobília na Merriman Furnitures. Nós sabemos por um recibo e pelo depoimento do Jean Menard que o Fred de fato levou o móvel e entregou para o Jean naquele dia. Mas é curioso que em abril de 2005, um balconista da loja, o J.N. Schwartz, afirmou que o Fred teria aparecido na loja por volta das 10h, mas ele estava com outro cara e eles apenas deram uma olhada nas coisas. Eles voltaram e buscaram o móvel do amigo do Jean Menard depois das 13h daquele dia. Infelizmente, isso nunca foi provado e nem levado a sério pelos investigadores, em abril de 2005. Às 11h09, o Fred chegou ao prédio da Old Mutual em Pinelands e foi visto passando pela catraca numa das câmeras de segurança. Que era onde ele trabalhava, né? Sim, no escritório da Old Mutual. Ele teria passado o resto do dia dentro do prédio, participando de uma sessão de workshop. O seu celular parece nunca ter saído daquela área. Várias testemunhas prestaram depoimentos de que o Fred estava no workshop do trabalho. Às 11h50, a Ing mandou um SMS para o Fred dizendo que a palestra que ela tinha assistido não foi ruim. Às 13h08, durante o almoço, o Fred logou em seu computador do trabalho e às 13h10 enviou um SMS para Ing pelo site da MTN Loaded, a provedora de telefonia celular, agradecendo a ela pela carta e dizendo que a responderia mais tarde. Ele se desconectou do computador às 13h24. Às 13h36, a Ing enviou um SMS para o Fred, dizendo que gostou do almoço com o Wimpy e que o conserto dos azulejos do apartamento dela foi concluído. Às 14h13, o Fred recebeu um SMS de um número desconhecido. Às 14h51, ele recebeu uma chamada do Jean Menard, que foi para a caixa postal, e o Jean deixou uma mensagem de voz para ele. Às 15h29, o Fred escutou essa mensagem de voz deixada pelo Jean. Às 16h20, o Fred recebeu outro SMS do número desconhecido. Às 17h14, ele logou novamente em seu computador de trabalho. O Fred enviou um e-mail comercial às 17h17 e se desconectou às 17h33. Um colega de trabalho e seu chefe testemunharam que viram Fred no escritório naquele momento. Às 18h06, o Fred deixou o prédio da Old Mutual conforme visto nas imagens das câmeras de segurança. Depois de voltar para casa, o Fred jantou e assistiu TV com seu colega de quarto, Marius Botha. Depois, ele deixou um móvel no apartamento do Jean Menard, onde ele tomou café com um colega de quarto do Jean, o Bram Kruger, um dos ex-namorados da Ing. O Fred depois voltou para o seu apartamento, onde ele tentou entrar em contato com a Ing por SMS e por telefone por volta das 20h. Ele também começou a digitar uma carta para Ing em seu computador. À primeira vista, parece que o álibi do Fred era bem sólido. Ele foi observado chegando ao trabalho, onde várias pessoas afirmaram tê-lo visto,
O seu telefone nunca saiu daquela área. Ele usou seu computador de trabalho para enviar um SMS, escutou uma mensagem de voz à tarde e logou novamente em seu computador depois das 17 horas. A promotoria apontou um intervalo de atividade entre as 15h29, quando ele ligou para a caixa postal dele, até as 17h14, quando ele logou no computador dele de novo. Houve aí um período de 105 minutos sem atividade confirmada do Fred. A defesa argumentou que não era tempo suficiente para que ele deixasse o prédio, dirigisse de Pinelands até Stellenbosch, cometesse o assassinato, limpasse a cena do crime e se limpasse também, e voltasse ao escritório novamente. Porém, pelo depoimento do próprio Fred, ele levava 40 minutos para dirigir até Stellenbosch e 40 minutos para retornar. Então, uma viagem de ida e volta de 80 minutos deixaria 25 minutos de janela para ele cometer o assassinato e limpar a cena. Mais cedo, naquele mesmo dia, o Fred tinha encontrado com a Ing na faculdade por volta das 10 horas. Depois disso, ele ainda foi pegar um móvel na loja e, mesmo assim, ele chegou no prédio do trabalho às 11h09 da manhã. Então, até depois de ter feito uma parada em algum lugar, para pegar um móvel do amigo e depois de ter encontrado a Ing, ele só demorou 1h09 para ir de Stellenbosch até o trabalho dele em Pinelands. A polícia gravou um vídeo no dia 20 de setembro de 2005 e mostrou que os policiais levaram só 35 minutos do prédio do trabalho do Fred, da Old Mutual, até o condomínio de Shiraz, onde a Ing morava e onde ela foi assassinada. A defesa apontou que não havia imagens das câmeras de segurança mostrando que o Fred deixou o prédio antes das 18h06. No entanto, o edifício tinha 14 entradas e saídas, das quais apenas 10 tinham câmeras de segurança. Além disso, havia uma porta dos fundos por onde as pessoas costumavam escapar do trabalho quando não queriam ser notadas. E o chefe da segurança do prédio, o Herman Lowe, admitiu no tribunal que a segurança não era infalível e que era possível entrar ou sair do prédio sem ser notado. Mas e aquelas testemunhas que juraram ter visto o Fred o dia todo? Essa é outra área onde a polícia cometeu deslizes, E a gente já viu nos 3 episódios anteriores que a polícia cometeu muitos deslizes. O Fred deu o seu álibi já na manhã de 17 de março de 2005, o dia seguinte do assassinato, durante o seu primeiro interrogatório com a polícia. Mas os investigadores não confirmaram o seu álibi logo de cara. Mesmo depois dele ter sido considerado o principal suspeito, os policiais não entrevistaram nenhum dos seus colegas. Isso só foi feito alguns dias depois do Fred ter sido preso e após a polícia receber os depoimentos e vídeos da empresa de segurança do trabalho dele. No julgamento, isso se tornou outra dor de cabeça no caso. Afinal, o Fred foi preso em junho. O assassinato aconteceu em 16 de março. Então foi só lá para o final de junho, início de julho, que eles começaram a ir perguntar para os colegas de trabalho do Fred sobre o álibi dele. Coube ao pai do Fred contratar uma empresa de investigação que então conduziu entrevistas durante as primeiras 2 semanas de junho de 2005, 3 meses após o assassinato, para confirmar os álibis do Fred junto aos seus colegas de trabalho. 3 deles, incluindo a chefe imediata do Fred, a Shahana Towfiq, confirmaram que o Fred fez uma apresentação no dia 16 de março, o dia do assassinato. Ele teria feito um PowerPoint lá do trabalho para apresentar para todo mundo e tal. No entanto, as notas da sessão de trabalho da secretária Janine von Stein indicaram que, na verdade, o Fred fez essa apresentação no dia anterior, o dia 15 de março de 2005. Nos depoimentos, alguns afirmaram ter visto o Fred durante o dia,
lembraram quando ele chegou, e alguns até lembraram 14 semanas depois que o Fred parecia normal e calmo no dia 16 de março. A Sharhana Tolfi, a chefe do Fred, não foi chamada para testemunhar para a defesa no tribunal, embora fosse suposto que ela o faria. Questionada pelo juiz, a defesa disse algo como: ela tem os seus motivos para não estar aqui hoje testemunhando. No livro do Anthony Altbecker, O Fruto da Árvore Envenenada, que vocês já me ouviram mencionar, ele diz que havia especulações de que a polícia poderia provar que a Sharhana não estava no trabalho na tarde de 16 de março, a partir de evidências do extrato do cartão de crédito dela. Se isso era verdade ou não, nunca foi confirmado. A polícia alegou que ela era uma testemunha difícil, enquanto a própria Sharhana alegou que ela foi intimidada pela polícia. Como chefe do Fred, ela seria mais valiosa como testemunha do que o resto dos seus colegas de trabalho. Mas quando ela não testemunhou e a sua declaração por escrito foi aceita no tribunal, a acusação não teve oportunidade de interrogá-la e de contestar ou explorar se a sua declaração era verdadeira ou não. No final, isso realmente não importou, porque o juiz explicou à defesa que ele não estava satisfeito com o álibi e sugeriu que o Fred testemunhasse. E o Fred acabou testemunhando 2 semanas depois e conseguiu convencer o juiz do seu álibi. Seria realmente muito difícil encontrar qualquer prova de que uma pessoa saiu de um edifício sem ser notada, afinal, essa é a questão. O veículo do Fred era um modelo muito popular e eu ficaria até desconfiada se alguém afirmasse que lembrava de ter visto o carro dele em algum lugar específico. Eu também acho que seria muito difícil lembrar exatamente quem estava numa reunião específica no dia tal, sabe? Seria fácil confundir os dias e quem esteve presente na reunião. Isso ficou evidente quando 3 pessoas confundiram a data que o Fred fez a sua apresentação. E qual a probabilidade de você se lembrar de algo assim 14 semanas depois, né? Lembrando que quem chegou primeiro nas testemunhas não foi a polícia, foi os investigadores da família do Fred. Exatamente. Que tem o interesse de estabelecer um álibi, não necessariamente descobrir a verdade. Então, se uma testemunha se confundiu e achou que era no dia 16, convém tentar botar todo mundo no mesmo balaio e falar que todo mundo lembra do dia 16. Sim, exatamente. Eu acho que a probabilidade é muito pequena que você vai se lembrar de quem estava lá, quem disse o quê, e até mesmo o humor de uma pessoa. Porque é engraçado que teve gente que falou, não, o Fred estava super normal naquele dia. Como você sabe? Passaram 14 semanas. Como você vai lembrar que naquele dia específico ele estava calmo, normal, de bom humor? É engraçado isso. É curioso que durante a entrevista tenham sido feitas perguntas aparentemente irrelevantes, como se Fred usava muito o seu celular, ou se ele por acaso tinha 2 telefones, Perguntas feitas pela polícia para os colegas de trabalho dele. O prédio não era tão seguro quanto a defesa afirmava. Até o chefe da segurança admitiu isso. E houve também a declaração de Stefanos van der Spy, que mencionou no tribunal que os jogadores de cricket do campo esportivo próximo tinham acesso ao edifício. Então, quão seguro era o prédio naquele dia, né? Se você não vê nas câmeras de segurança um bando de jogador de cricket entrando e saindo do prédio depois que eles treinam, como você vai ver o Fred entrando ou saindo se ele não quiser ser visto, E 105 minutos seriam, teoricamente, tempo suficiente para ir de Pinelands até Stellenbosch, cometer um homicídio, limpar tudo e voltar. É preciso ter em mente que o Fred não tinha um horário específico para estar de volta no trabalho, então ele não estava correndo contra o tempo. E muitos assassinos interagiram com as pessoas depois de matarem alguém e não deram sinais disso logo depois, Eu também acho que os 40 minutos que ele pode ter passado dirigindo de volta
seria tempo suficiente para a pessoa, se acalmar, principalmente se o assassinato foi pré-planejado, como a gente discutiu no episódio anterior. Eu acredito que foi. O assassinato da Ing já foi uma coisa planejada. Eu também acho que a polícia deveria ter investigado detalhadamente o álibi do Fred logo que ele mencionou esse álibi no dia seguinte do assassinato da Ing, pelo menos para inocentá-lo, já que ele era o primeiro suspeito óbvio. Provavelmente, mais tarde, os investigadores pensaram que isso não importava, já que eles tinham evidências na forma de uma impressão digital de que ele estava no apartamento da Ing depois das 15h07. Mas, ao não investigarem todos os detalhes e ao confiarem apenas em uma prova, eles ficaram de mãos vazias quando essa prova foi contestada. Se você se lembra dos detalhes que eu contei sobre a investigação inicial, o capitão Bruce Bartholomew era o maior especialista de Cape Town em evidências de pegadas. Você lembra disso, Alexandre? Eletromagnético, eletrostático, isso aí. Ele usou o seu coletor de pó eletrostático para procurar pegadas na cena do crime. E as únicas pegadas que ele não conseguiu identificar foram as marcas de sangue no banheiro, ao lado da toalha com vestígios de sangue também. O superintendente Johann Koch identificou as marcas de sangue como suspeitas de contato com sangue ou padrão de transmissão e apontou-as ao capitão Bartholomew como tal. Parece que a equipe de investigação inicialmente pensou que aquelas marcas de sangue poderiam ter sido deixadas pela lateral de um martelo, pela garra de um martelo. Elas, inclusive, pareciam ser uma marca só, que foi dividida no meio por causa do desnível entre os dois ladrilhos em que ela estava. Eu vou postar a foto para vocês entenderem melhor, claro. E eu vou me referir às duas marcas de sangue a partir de agora como uma coisa só, uma marca só. O capitão Bartholomew inspecionou mais detalhadamente o banheiro e ele não concordou com as conclusões da equipe de investigação inicial. Para ele, aquela marca parecia um vestígio de pegada e não um vestígio de um martelo. Em 15 de abril de 2005, a polícia revistou o apartamento do Fred e apreendeu um par de tênis esportivos high-tech. Embora o tênis parecesse ter sido lavado recentemente, havia grãos de areia alojados na sola. E só uma curiosidade rápida para vocês, quando a polícia encontrou o par de tênis do Fred, eles estavam sem os cadarços. O Fred disse para a polícia que os cadarços estavam na casa dos pais dele, mas ele logo foi pego na mentira porque os cadarços foram encontrados dentro do próprio tênis. O capitão Bartholomew solicitou que os membros da equipe nacional de processamento de evidências, em Pretória, o CSI sul-africano, realizassem mais testes no apartamento da Ing, usando amido preto, que é uma substância comumente usada por investigadores forenses para detectar ou melhorar os padrões de contraste e visibilidade no sangue, como detalhes de cristas ou impressões de calçados. Isso permitiu que as marcas de sangue ficassem muito mais claras, mostrando muito mais detalhes e realçando a presença de 4 pontinhos que serão importantes já já. 2 meses depois, o capitão Bartholomew comparou uma foto das marcas de sangue melhoradas pelo amido preto com as solas do tênis high-tech que ele havia tirado do apartamento do Fred e descobriu que as marcas correspondiam a partes da sola do sapato direito do Fred. O capitão afirmou: em relação ao tipo, tamanho, localização, posição e relação das características únicas entre si, a classe das pegadas corresponde ao pé direito do tênis pertencente a Fred Vanderwyver.
Ele explicou ainda que a sua conclusão foi baseada nas características de classe e nas características únicas que apareceram na marca de sangue. Segundo o capitão Bartolomeu, a marca de sangue correspondia à curva e à parte central do calçado esportivo e, portanto, apresentava características de classe do tênis. Ele também destacou a importância dos 4 pontinhos que ficaram visíveis na marca de sangue após o tratamento com amido preto. Esses pontinhos, descritos como características únicas, correspondiam a 4 grãos de areia presos em uma ranhura entre as saliências sob a sola do tênis. Caraca, eu não esperava que fosse isso. Eu achei que ia ser, sei lá, os pontos da sola do tênis, sabe? Algo assim. O capitão Bartolomeu pediu então ao capitão Franz Maritz que medisse eletronicamente as características únicas com uma bússola digital. O capitão Maritz descobriu que a distância entre os pontinhos da marca correspondia exatamente à distância entre os grãos de areia na ranhura da sola do tênis. E isso aparentemente correspondia ao exame microscópico feito pelo próprio capitão Bartolomeu sobre a classe e a exclusividade do calçado. Os tênis foram entregues ao Laboratório de Ciências Forenses, onde foram feitos testes de luminol e multisticks, mas não foram encontrados vestígios de sangue. O capitão Bartolomeu procurou o ex-especialista em calçados e pneus do FBI, chamado Bill Bodziak, que tinha mais de 38 anos de experiência e foi o autor de vários livros sobre o assunto. Ele queria a opinião do Bill e disse que ele não precisaria testemunhar no tribunal. O Bill concordou em se encontrar com o capitão Bartolomeu na Flórida e solicitou que ele levasse as melhores e mais detalhadas evidências possíveis, bem como os tênis reais que estavam sendo comparados com as marcas, para que ele pudesse examinar melhor e sem limitações. Após a visita do capitão Bartolomeu ao Bill Bodziak, o diretor Ati Trollip enviou um memorando aos altos funcionários do Serviço de Polícia Sul-Africano. Ele disse essencialmente que o Bill Bodziak confirmou verbalmente a identificação da pegada e aconselhou ainda o capitão Bartolomeu com vista ao processo judicial pendente. Isso incluía que a identificação deveria basear-se principalmente nas 3 marcas de padrão visíveis no sapato e que os grãos de areia deveriam ser usados como pontos suplementares de identificação. Em correspondência com o advogado do Fred, o Bill Bodziak afirmou que ele e o capitão Bartolomeu tinham tentado abrir os 2 CDs que o capitão Bartolomeu tinha levado com ele para a Flórida. Um desses CDs continha principalmente fotografias não relacionadas, e o outro CD eles não conseguiram abrir. O Bill afirmou ainda que as fotos que ele conseguiu ver das marcas de sangue, do amido preto e tal, estavam com uma resolução bem baixa. O Bill Bodziak sugeriu que eram necessárias fotografias de melhor qualidade das evidências para fazer uma comparação precisa. Ele discordou das conclusões do capitão Bartolomeu sobre a areia alojada na sola do sapato. Ele não achava que isso pudesse identificar positivamente a impressão no chão de ladrilhos. Segundo ele, o calçado não parecia corresponder à localização das características que ele apontou como base para sua identificação. A areia estava tão profundamente alojada nas ranhuras do tênis que, na opinião do Bill, ela não teria entrado em contato com a superfície durante uma caminhada. Então, não teriam caído grãozinhos de areia, entendeu? Caído não. O grão de areia não teria carimbado, né, o chão. Isso, exatamente. O Bill Bodziak disse ainda que o capitão Bartolomeu não estava pronto para desistir e sugeriu que talvez o perpetrador tivesse ficado apoiado numa perna só enquanto calçava o sapato,
causando assim pressão suficiente para fazer aquela impressão com os grãozinhos de areia. Eles fizeram algumas impressões usando o sapato esquerdo para não contaminar o sapato direito, que era a evidência do crime, né? A suposta evidência do crime. Mas eles não conseguiram reproduzir a pegada daquela parte do calcanhar específica, onde o capitão Bartolomeu achava que batia com a marca de sangue do chão. Entendeu? Sem os grãozinhos de areia. Meio sem grãozinho, com grãozinho. Usando o sapato esquerdo, eles não conseguiram fazer uma pegada igual àquela que estava lá, né? A mancha de sangue do banheiro da Ing. Mas o Bartolomeu, na hora de mandar um e-mail para todo mundo, falou... O chefe dele, na verdade. Falou, galera, o especialista concordou comigo. Vambora. Exatamente. Muito bom. O Bill concluiu que, como ele não tinha fotografias em escala e em alta resolução das evidências e não pôde fazer nenhum teste com o tênis em questão, um teste, né, direito e tal, sem ser só olhando o outro pé, ele não foi capaz de realizar qualquer comparação forense. Portanto, ele não realizou nenhum teste completo, nem emitiu qualquer opinião ou relatório sobre esse assunto. Além disso, ele não foi solicitado a fazê-lo, nem foi contatado após a visita do capitão Bartolomeu. Ele não foi capaz de discordar da sua identificação e fez sugestões ao capitão Bartolomeu, principalmente para que ele fizesse impressões de teste do tênis e reexaminasse as evidências que ele tinha. Quase 3 meses depois, o advogado do Fred compartilhou o memorando do diretor Atje Trollip com o Bill Bodziak, que respondeu: "Estou chocado e surpreso com quantas mentiras estão contidas nesse relatório." Ele afirmou que não confirmou nenhuma identificação e que, na verdade, o oposto era verdadeiro. Apesar da sua resistência inicial à ideia de viajar para a África do Sul, a defesa do Fred conseguiu convencer o Bill Bodziak a testemunhar para a defesa do Fred. Caraca. E o Bill afirmou que ele não podia de forma alguma aceitar que os pontos na marca de sangue constituíssem características únicas de uma pegada. Os seus próprios testes com o sapato esquerdo, que ele fez depois de aceitar, ser um especialista da defesa, o convenceram de que os grãos de areia na ranhura da sola do sapato direito eram tão profundos, com cerca de 2,5 milímetros para dentro da sola, que eles não conseguiriam entrar em contato com uma superfície plana. De qualquer forma, havia muito mais do que apenas 3 ou 4 grãos de areia presentes na ranhura do calcanhar. Era um bolinho de areia, que estava lá. Ele contou pelo menos 31 grãos de areia. Eu acho que tinha até bem mais do que isso. Mas eu não sou uma contadora profissional de grãos de areia, então eu não sei. O Bill disse que não era científico selecionar apenas 3 ou 4 grãos que coincidentemente se correlacionassem com os pontos na marca de sangue. Ele destacou ainda que a textura dos ladrilhos, cuja superfície não era perfeitamente uniforme, também poderia ter contribuído para a presença de pontos na marca de sangue. Um outro fator contribuinte poderia ter sido o próprio processo de aplicação do amido preto, na medida em que a pessoa que o aplicou poderia ter passado sobre a marca para remover o excesso de umidade e, no processo, destruído ou perturbado as irregularidades na superfície. Os pontos poderiam, portanto, ter sido produtos do processo de aprimoramento daquela mancha de sangue, produto do próprio processo para a gente enxergar melhor os detalhes da marca de sangue. Excelente. O Bill também não conseguiu discernir quaisquer características de classe do calçado na marca. Se não estivessem presentes características de classe no sentido de um padrão, tamanho ou forma específico, testemunhou o Bill, isso seria efetivamente o fim da investigação. Assim, a sua opinião era que a marca de sangue no chão do banheiro da Ing
não poderia ter vindo do sapato do Fred. O Paul Ryder era um especialista altamente qualificado do Serviço de Ciência Forense do Reino Unido, e ele também rejeitou a possibilidade daquela marca ter vindo do tênis por razões semelhantes às apresentadas pelo Bill Bodziak. Ele acrescentou que, se fosse uma pegada de sapato, deveriam ter sido encontradas outras pegadas semelhantes no local, entre o sofá da sala e o banheiro, mesmo que tais rastros tivessem sido pisoteados por outras pessoas que compareceram ao local, eles ainda teriam sido visíveis se um agente clarificador, como o amido preto ou luminol, tivesse sido usado. O Paul também era de opinião que, se houvesse grãos de areia na ranhura da sola de um sapato ao entrar em contato com o sangue, também haveria vestígios de sangue nos grãos de areia. Esses vestígios de sangue, então, se tornariam visíveis se o luminol ou um produto químico semelhante fosse utilizado para testar o sangue no sapato. E ele também esperaria que esses grãos de areia fossem removidos e não permanecessem estáticos se o sapato fosse lavado na máquina de lavar. Caraca, é isso que eu tô pensando o tempo todo. É um grão de areia que pode cair, que pode ter entrado depois do assassinato. Sim. Que, meu Deus. Exatamente. E assim, né? Usaram luminol, usaram produtos químicos no tênis para procurar sangue e não tinha nada. Nem sangue, nem areia com sangue. Tinha areia, mas não tinha sangue. O Paul ainda era de opinião de que aquela marca poderia ter sido causada por um objeto ensanguentado, como um martelo ou algo semelhante, que poderia ter sido usado como arma do crime. Em conclusão, o juiz do caso, o juiz Van Zyl, declarou: quando esta prova é considerada mais de perto, deve-se chegar à conclusão de que o Estado não conseguiu provar que a marca de sangue no chão do banheiro da falecida provinha de um dos calçados esportivos do acusado. Embora a comparação feita pelo superintendente Bartolomeu entre grãos de areia e pontos brancos parecesse atraente na superfície, ela era questionável em vários aspectos. Não houve, por exemplo, nenhuma explicação de como apenas um traço e não uma sequência de traços estava presente. Também não houve explicação de como os grãos de areia poderiam ter escapado da contaminação sanguínea, ou como, apesar da profundidade a que ficaram presos no sulco em questão, ainda conseguiram deixar sua marca na marca de sangue. Da mesma forma, não foi possível explicar como os grãos de areia, apesar do sapato ao qual aderiram ter aparentemente sido lavado numa máquina de lavar em algum momento posterior, permaneceram presos na ranhura entre duas saliências na sola do sapato. Mas o pior de tudo é que não havia provas confiáveis de quaisquer características de classe do calçado discerníveis na marca. A sugestão de que a curva do sapato era observável como uma característica de classe dependia da sola do sapato ter girado para criar uma segunda marca ou para ampliar a marca. Simplesmente não fazia sentido. Portanto, a conclusão do superintendente Bartolomeu sobre a origem da marca de sangue deve ser rejeitada em favor da conclusão do Sr. Bodziak e do Sr. Ryder. Aparentemente, não havia provas suficientes para mostrar que a marca de sangue provinha de um dos sapatos do réu. Uma curiosidade. Qual era a cor do sapato, do tênis? Assim, eu vi 1 zilhão de fotos da sola do tênis. Agora, a parte de cima do tênis, se é isso que você tá perguntando, eu não lembro. Mas era escura a sola do tênis. A sola do tênis era escura? Era escura. A parte de cima não dá pra saber. Deixa eu ver aqui. Eu tenho várias fotos desse tênis. Porque, assim, eu tenho exatamente a sola do tênis na minha cabeça. Sim. Deixa eu completar meu raciocínio. Que, por exemplo, por mais que a polícia esteja fazendo cagada atrás de cagada, eu acredito que o Fred ainda é nosso principal suspeito. Sim.
tá complicado, né? Porque todas as evidências estão caindo Por terra. por terra. Mas eu queria saber, por exemplo, é meio esquisito pra mim que alguém que vire suspeito de um assassinato apareça com um tênis lavado. Eu demoro muito pra lavar meus tênis, por exemplo. Entendeu? Então isso, por si só, é esquisito. Mas aí eu penso, pô, às vezes se fosse um tênis branco, por isso que eu te perguntei a cor, dava pra ter tacado água sanitária, dava pra ter feito um monte de coisa, e talvez até sumissem os restos de sangue que talvez estivesse, entendeu? Mas se o tênis não fosse branco e alguém tacou água sanitária, não sei o que, não sei o que lá, eu acho que ia estragar o tênis, sabe? A cor do tênis ia ficar claro que houve uma tentativa de lavar, etc e tal. Mas eu vou chutar que não é o caso. Água sanitária e esses outros produtos químicos são bem fáceis de você identificar. Da polícia identificar, foi usado um desinfetante, alguma coisa assim. Mesmo que a gente não ache o sangue, achamos os restos. Pois é. E assim, se alguém virar pra mim e perguntar, você acha que essa marca aqui no chão é uma pegada? Não acho. Não, nunca que pra mim isso vai parecer parte de uma pegada. A pegada geralmente ou é da ponta do pé, né? Da parte da frente do pé, ou é do fundo, da sola do pé. Ninguém deixa a pegada do meio do pé. Era do meio do pé? Era do meio do pé. Assim, do meio pro final, pro calcanhar, sabe? A sola do tênis, ela era laranja com branco. E a parte branca tava meio sujinha, inclusive. Não tava meio amarela, sabe? Não me parece que tenha sido esfregada, lavada, nem nada assim. Pode até ter sido jogado na máquina, mas porque a gente sabe que a máquina de lavar também não faz milagre com tênis. Mas não rolou água sanitária, essas coisas. Não. Essa parte laranja aqui, eu acho até que ela era um pouquinho mais alta do que a parte branca. Então como é que a parte branca vai deixar uma pegada? Entendeu? O pessoal falava que a pegada era da parte branca? Pô, complicado. Era a parte branca com um pedacinho da parte laranja. Não. Outra prova em que o Estado se baseou no julgamento do Fred foi um martelo que ele possuía, que alegaram ser a arma do crime, ou uma das armas do crime. Eu mencionei esse martelo por alto num episódio anterior e chegou a hora da gente entrar em detalhes sobre ele. Um dos itens encontrados no apartamento da Ing foi um martelo, descrito pelo superintendente Koch como um martelo de marcenaria ou de faz-tudo. Era um martelo normal, né? Que a gente usa em obra ou que a gente tem em casa para pregar coisas. A cabeça desse martelo era de ferro e um lado dela era redondo, né? A parte que a gente bate no prego. E o outro lado possuía aquelas duas garrinhas com as quais a gente arranca pregos. Vocês devem se lembrar também que a doutora Adendorf, após fazer o primeiro exame no corpo da Ing, disse aos detetives para procurarem um martelo como uma das armas principais do crime. Eu quero observar aqui que, do ponto de vista da patologia forense, não é possível você descobrir qual instrumento específico causou os ferimentos de uma pessoa. Em vez disso, a gente pode dizer se uma arma é ou não consistente com os padrões das lesões sofridas. Se houver um item encontrado que seja compatível com as lesões, que poderia ter causado o ferimento, e se não houver nada que exclua a possibilidade do item ser a arma do crime, então ele pode ser apresentado como tal. É lógico que existem formas de provar sim se uma arma foi usada num crime ou não. Ela pode ter vestígios de sangue ou DNA, mas aí já é com a perícia ou com a análise de evidências e não com a patologia forense. Né? E a doutora Adendorf era uma patologista, ela fazia as autópsias, ela não é uma especialista em armas de crime, coleta de DNA, nem nada disso. Vamos voltar para o caso. A Ing e os pais dela, o Jean e a Juanita Lotz, deram para o Fred um martelo ornamental de presente no Natal de 2004, com a gravação Fred 2004. Esse martelo ornamental possuía de um lado a cabeça de um martelo redonda e do outro lado ele era um abridor de garrafas. Ele não possuía aquelas duas garrinhas.
Eu vou postar a foto do martelo para vocês verem. Era até bem bonitinho, bem legal. No dia 15 de abril de 2005, a polícia perguntou ao Fred se ele tinha algo de valor dentro da sua caminhonete, porque ela estava sendo apreendida. O Fred se lembrou então que ele tinha colocado o martelo ornamental embaixo do banco do motorista e acabou esquecendo dele por lá. Então ele queria tirar o martelo dele do carro e levar com ele porque tinha valor sentimental. É lógico que os investigadores não permitiram que ele levasse o martelo, que podia ser uma arma do crime. O sargento Pita Davids testou o martelo ornamental com luminol em busca de sangue e descobriu que era possível que houvesse sangue nele, em algum momento, do passado. O sargento suspeitou que aquela substância que foi limpa, dali do martelo, fosse sangue, mas ele enfatizou que o teste era simplesmente parte de um processo de triagem. Ele ainda afirmou que eliminaria a maioria das outras substâncias que reagiriam positivamente ao luminol em favor da suspeita de que havia sangue no martelo. Inclusive, a água sanitária que você estava falando, é uma das substâncias que reage com o luminol. Uhum. Você sabia disso? Eu não. A superintendente Charlene Otto testou, entre outras coisas, a solução de sangue presumivelmente aquosa que saiu do martelo. Ela concluiu que a pequena quantidade de material genético isolado do martelo indicava material genético masculino. O homem de quem veio o referido material genético não foi identificado pela superintendente Charlene como sendo Fred ou qualquer outra pessoa. Então, peraí. Já teve sangue no martelo, mas esse momento. Sangue era de homem. O luminol era só uma triagem, entendeu? Desses outros testes que foram feitos, a Charlene, a superintendente Charlene, conseguiu extrair material genético e viu que era masculino, mas ela não tinha material genético suficiente para identificar de que homem veio aquele material. Comparar. É isso. O juiz Van Zyl, que presidiu o julgamento do Fred, observou, no entanto, que, a partir do depoimento do Fred, era possível afirmar com toda a probabilidade que aquele material genético veio dele, já que não havia indicação de que qualquer outra pessoa do sexo masculino tivesse tocado fisicamente o martelo. A gente já estava, O martelo foi encontrado em abril de 2005. O Fred ganhou o martelo em dezembro de 2004. Passou um tempo considerável aí para que só o material genético do Fred estivesse presente no martelo. O juiz ainda lembrou que material genético não significa necessariamente que seja sangue. Pode até ser atribuído ao tecido da pele ou aos fluidos corporais, como secreção de suor. Não significa que, já teve sangue no martelo, foi encontrado material genético masculino aqui, então quer dizer que esse material veio do sangue que teve no martelo, então foi sangue do Fred. Não, são coisas separadas, são coisas distintas, entendeu? Já teve sangue no martelo, ponto. Foi encontrado material genético, provavelmente do Fred, no martelo, ponto. No julgamento do Fred, o Estado se baseou fortemente no testemunho do capitão Franz Maritz para demonstrar que a natureza dos ferimentos na cabeça da Ing indicava o uso do martelo ornamental como arma contundente do crime. Em maio de 2005, o capitão Maritz examinou forensicamente o martelo ornamental para tentar determinar se ele poderia de fato ter sido responsável pelos ferimentos na cabeça da Ing. E olha, os ferimentos que ela sofreu na cabeça foram horríveis. Enquanto eu escrevia essa parte sobre o martelo do roteiro, eu tive que parar algumas vezes, porque as imagens, são chocantes, sabe? Eu lembro que você ficou meio mal. Teve que parar algumas vezes. O capitão Maritz comparou a natureza e a extensão dos ferimentos com a forma e as dimensões da superfície redonda e plana de impacto e do abridor de garrafas do martelo.
A face redonda tinha um diâmetro médio de cerca de 21,68 milímetros, enquanto a largura máxima do abridor de garrafas era de cerca de 37,22 milímetros. Enquanto eu estudava o martelo do Fred e o julgamento e tudo, eu tive que ver o ferimento também para ver o que eu achava do ferimento em relação ao martelo. E o site que eu achei que estava falando sobre o martelo, ele tinha fotos muito gráficas da cabeça da Ing e muito aproximadas, sabe? Então, assim, eu vi o cérebro dela, basicamente. Você botou pra eu ver. Rapidamente. Sim. Mas nem botei as piores fotos pra você ver. Obrigado. Usando a face redonda do martelo e a parte do abridor de garrafas, o capitão Maritz realizou testes usando o martelo ornamental em carcaças de porco, crânios de porco e crânios de ovelha. Porco, a gente sabe que já é muito usado nesse tipo de teste há muito tempo. Mas eu achei que a ovelha foi bem curiosa para mim, porque eu nunca tinha visto alguém usar ovelha nesse tipo de teste. Mas a pele da ovelha é mais próxima do tecido da pele humana do que qualquer outro animal. Tudo isso ele fez para comparar os ferimentos causados pelo martelo ornamental nesses animais com os ferimentos que a Ing sofreu na própria cabeça. O capitão ainda fez impressões em placa de chumbo e argila e moldou um modelo da orelha humana. Ele conduziu a sua investigação com base no relatório da autópsia, em fotografias da cena do crime e imagens digitais dos ferimentos em questão. Disso, ele deduziu que os ferimentos no crânio tinham a descrição e aparência física de ferimentos causados por força contundente, enquanto os ferimentos no pescoço e no peito tinham a descrição e aparência física de ferimentos causados por força cortante. As feridas foram, portanto, causadas por pelo menos 2 objetos diferentes, como você já sabe. O capitão Maritz, então, comparou o formato e as medidas dos ferimentos na cabeça com o martelo ornamental do Fred, com as marcas da ferramenta, bem como os testes feitos nas carcaças de animais e com as impressões e fundição do modelo de orelha humana. Usando transparências, ele conseguiu mostrar a correspondência entre os ferimentos da Ing e as marcas causadas pelo martelo do Fred. O capitão ainda concluiu que o ferimento mais proeminente na cabeça dela e o ferimento logo atrás da orelha esquerda e na própria orelha esquerda poderiam se ajustar às dimensões e ao perfil de ambas as superfícies de aplicação do martelo, ou seja, a superfície de impacto redonda e a parte do abridor de garrafas. O capitão também foi capaz de combinar as características de classe das marcas de ferramenta deixadas por ambos os níveis de aplicação do martelo nos respectivos meios de teste, incluindo o tecido cutâneo das ovelhas, o tecido ósseo e a carcaça do porco e o molde da orelha humana. O capitão Maritz apontou que a face redonda do martelo deixava uma reentrância circular, semicircular e em forma de feijão ou em forma de rim, quando ela atingia uma superfície arredondada. Já o lado do abridor de garrafas deixava uma reentrância oblonga, ligeiramente curva quando atingia uma superfície, e as pontas da impressão às vezes se curvavam para dentro e tendiam a parecer dilatadas e chanfradas em certos casos. Isso pode ser atribuído às curvas espessadas em ambos os lados do abridor de garrafas. E caso vocês não lembrem, os detetives encontraram algumas marcas de meia-lua na cabeça da Ing e na toalha que estava no banheiro. Para mim, essa descrição das marcas deixadas pelo lado do abridor de garrafas parece uma meia-lua, sabe? Ou talvez até essa marca em forma de feijão ou em forma de rim deixada pelo outro lado do martelo, pelo lado redondo do martelo. Durante um interrogatório no julgamento, o capitão Maritz admitiu que as fotografias dos ferimentos da Ing que ele utilizou para chegar às suas conclusões
não foram todas tiradas em ângulos retos de cima, de modo que o ângulo a partir do qual as fotografias foram tiradas poderia ser enganoso. Ele também admitiu que às vezes havia diferenças nos tamanhos dos ferimentos da Ing em comparação com as marcas e dimensões do martelo ornamental. No entanto, ele explicou isso ressaltando que o tecido da pele humana é elástico e ele tende naturalmente a retornar à sua posição original. Além disso, hematomas ao redor de uma ferida fariam com que ela parecesse maior do que realmente é. Mas é lógico que surgiram dúvidas em relação ao martelo, assim como tudo mais nesse caso. Deixa eu adivinhar. Veio um especialista em martelo dos Estados Unidos ou da Europa e falou que não tem nada de martelo. Ok. Veio. Mas eu acho que isso não foi o principal fator para acharem o trabalho do Maritz ruim, entendeu? Um problema sério surgiu a partir de uma gravação em vídeo dos testes feitos na cabeça do porco. Quando o primeiro ou segundo golpe do lado do abridor de garrafa estava sendo dado, o martelo ornamental entortou, sabe? Ele dobrou e amassou um pouquinho. Uhum. Isso nunca foi mencionado no relatório do capitão Maritz. E também não foi mencionado que, temendo que a parte amassada, entortada do martelo se partisse caso ele fosse utilizado novamente, o capitão utilizou um martelo semelhante para continuar os seus testes, apesar das medidas dos dois martelos diferirem significativamente. Elas tinham uma diferença de tamanho de cerca de 40%. Excelente. E isso é bastante coisa quando a gente está falando de uma ferida específica, de uma cena de crime. Uhum. O martelo que ele usou depois de entortar o martelo original era 40% maior do que o martelo original do Fred. E sem falar que se o martelo foi usado como arma do crime, talvez ele já viria entortado, né? Já que ele não era tão resistente para início de conversa. Quando lhe perguntaram se ele poderia descartar o martelo ornamental como arma do crime, a resposta do capitão Maritz foi: meritíssimo, com base nas características de classe deixadas pela marca da ferramenta causada pelo martelo ornamental, isso não pode ser descartado além de qualquer dúvida razoável. Ele estava convencido de que o seu uso era consistente com a natureza dos ferimentos contundentes na cabeça da Ing. Porém, foi diferente com o martelo tradicional encontrado no apartamento da Ing, o primeiro martelo normal que encontraram dentro da casa dela. O capitão o descartou definitivamente como uma possível arma do crime. Nem o lado que golpeava e nem a parte da garra eram compatíveis com os ferimentos da cabeça dela. Isso é consistente também com a descoberta do sargento Pete Davids, de que ele não conseguiu encontrar nenhum vestígio de sangue naquele martelo. Aquele martelo nunca tinha sido usado para outra coisa senão pregar pregos, ou algo assim. A resposta da defesa ao capitão Maritz foi o professor Gert Simon, um especialista que achou altamente improvável que os ferimentos da Ing tivessem sido causados pelo martelo ornamental. O professor admitiu que alguns dos ferimentos poderiam ser compatíveis com o seu uso, mas ainda considerou improvável. Ele atribuiu isso ao fato de que os ferimentos na cabeça da Ing eram obviamente maiores do que se esperaria pelo nível de impacto do martelo ornamental. Embora ele não pudesse descartar o uso de um martelo, a natureza e a aparência dos ferimentos indicavam, na opinião dele, o uso de um objeto linear e rígido, em forma de bastão ou cilíndrico. Aí ele já está inserindo uma nova possível arma de crime que não tem nada a ver com o martelo. Talvez um cano, sabe? O professor também rejeitou inequivocamente o uso da parte abridora de garrafas do martelo, porque, para fins práticos, essa parte tinha uma face mais afiada do que densa e bruta,
sabe? Uhum. Exceto no caso de um único ferimento que parecia ter cortado a pele de maneira bastante limpa, era bastante improvável que o lado do abridor de garrafas pudesse ter causado algum dos ferimentos da Ing. Um outro problema que o professor Simon teve com o martelo ornamental como possível arma do crime foi que ele era relativamente pequeno e leve, e provavelmente não causaria ferimentos graves como fraturas profundas e uma fratura na base do crânio. Ele o descreveu precisamente como um pequeno martelo que simplesmente não era compatível com um trauma tão violento. Em vez disso, correlacionou-se com um objeto relativamente pesado e muito maior, com uma superfície de impacto mais ampla do que a do martelo. O professor Simon sugeriu ainda que a natureza dos ferimentos na cabeça da Ing era tal que o uso de 2 objetos contundentes não poderia ser descartado. Algumas das feridas pareciam ter sido causadas por um objeto linear em forma de bastão, enquanto outras, como as grandes fraturas do crânio e a fratura da base do crânio, poderiam ter sido resultado de golpes com um objeto irregular, mas ainda assim pesado. O juiz Van Zyl concluiu que os testes que o capitão Maritz fez com transparências eram atraentes e interessantes, mas aparentemente não atendiam à precisão científica exigida para a exatidão de tal tese, conforme apontado pelo professor Simon. Esse juiz também me parece que era muito impressionável, né? Pelos especialistas da defesa. Esse Dr. Simon, ele era da África do Sul mesmo? Era. Então eu só errei que era internacional. Além disso, os testes com o martelo ornamental, que mais tarde foi substituído por um martelo um pouco maior para que o outro não quebrasse, simplesmente não eram confiáveis. O juiz Van Zyl ainda foi mais longe e afirmou que era pouco profissional que, em seu depoimento, o capitão Maritz não tenha dito uma palavra sobre o entortamento da parte do abridor de garrafas do martelo ornamental e sua posterior substituição por um martelo semelhante. Essa omissão influenciou seu testemunho como um todo. O juiz considerou claro o testemunho do professor Simon e que a sua conclusão de que era totalmente improvável que o martelo tivesse causado os ferimentos foi apoiada pelo fato de não ter sido encontrado sangue no martelo e dele ter revelado apenas vestígios de material genético masculino. Quer dizer, foi encontrado sangue, mas o professor Simon disse que não, entendeu? Entendi. Até nisso, o especialista da defesa conseguiu enrolar o juiz. Sobre né? ele? Na verdade, não teve sangue. Não teve sangue, era só material genético masculino, mas teve sangue sim. Né? Ficou comprovado pelas primeiras análises que já teve sangue naquele martelo antes. Lembrando que na África do Sul os julgamentos não têm um júri. Quem decide tudo, resolve tudo, é o juiz. Então você só tem uma pessoa para impressionar. O juiz também afirmou que é altamente improvável, se fosse de fato a arma do crime, que o Fred a tivesse deixado na parte de trás da sua caminhonete e mostrado o martelinho à polícia quando eles foram apreender o veículo. Eu não acho que seria tão improvável assim. Você joga o martelo ali na parte de trás do banco do seu carro e esquece que ele está lá. Aí quando a polícia chega para levar teu carro, você ainda faz uma tentativa de pegar a arma do crime para guardar, falando que ela tem valor sentimental porque foi um presente da namorada, entendeu? Se ele esqueceu, tudo é possível. Conclui-se, portanto, que o tribunal deve necessariamente descartar a possibilidade do martelo ornamental ter sido usado como arma do crime. Simplesmente não há provas suficientes para apoiar as alegações do Estado a esse respeito, afirmou o juiz Van Zyl. As últimas testemunhas que viram a Ing com vida e que provavelmente interagiram com ela eram os trabalhadores da empresa de azulejos que estiveram no condomínio naquele dia e, inclusive, consertaram os 2 azulejos na varanda da Ing. Você lembra disso? Lembro. No entanto, enquanto a acusação preparava declarações para o julgamento,
eles ficaram sabendo que a empresa, que se chamava QuickCon Construction, tinha sido liquidada e os funcionários temporários que trabalhavam ilegalmente tinham regressado a Moçambique e não puderam ser localizados. Isso incluiu os rapazes que consertaram a varanda do apartamento da Eng no dia da sua morte. Eram 3 pessoas que foram naquele dia no condomínio. O dono da empresa junto com 2 trabalhadores. Para fazer os consertos no apartamento da Eng e em mais um apartamento. E isso foi uma pena, porque talvez eles tivessem visto alguma coisa ou escutado alguma coisa, alguma conversa da Eng com alguém que fosse de interesse nesse caso. E eles foram as últimas pessoas que viram a Eng com vida, tirando, sei lá, talvez alguém que tenha atendido ela no shopping, né? Em novembro de 2007, Fred Vanderwyver foi absolvido do assassinato da Inger Lotz no Tribunal Superior da Cidade do Cabo. Ele nunca mais poderá ser acusado do assassinato da Eng novamente. Aquela lei, né, de Double Jeopardy. Risco duplo. Risco duplo do filme do Tommy Lee Jones. A gente já falou desse filme aqui. E quem foi correr atrás e assistir... Gostou. Mandou mensagem pra gente e falou que o filme era muito bom. É muito bom, sim. Anos depois do julgamento, o juiz Van Zyl disse que ele sentia que o grande erro da acusação foi que eles se concentraram apenas no suspeito, e não no caso e nas provas. Eles estavam mal preparados para o ataque da equipe de defesa do Fred. E nisso eu concordo plenamente com o juiz, apesar de eu achar ainda que o juiz era impressionável, assim, muito fácil, muito sabe? Mas que o Estado estava mal preparado, isso ele estava. A família Lotz não pôde aceitar a decisão do tribunal de absolver o Fred e abriu um processo civil contra o Fred Vanderwyver, processando-o por 8 milhões de rands, ou $650 mil, por danos morais. Mas a tensão dos procedimentos legais e o estresse de lidar com a morte da filha estavam afetando a saúde e o bem-estar do Jean e da Juanita Lotz, que acabaram decidindo retirar o processo em maio de 2009. Depois de tantos anos, aceitamos que o assassino da Eng nunca será identificado ou levado a julgamento. Nós e o público que demonstrou interesse no caso sempre teremos que formar a nossa opinião subjetiva sobre o que aconteceu naquele dia fatídico. Tudo o que for escrito e publicado fará para sempre parte do mistério que envolve essa tragédia indescritível, disse o professor Jean Lotz numa declaração recente. Em 2010, o Fred Vanderwyver ganhou um processo civil de 46 milhões de rands, mais ou menos 4 milhões de dólares, contra o Serviço de Polícia Sul-Africano, pelo que ele alegava ter sido um processo malicioso. Caraca. Em 2013, essa decisão foi anulada no Supremo Tribunal após recurso da polícia. Posteriormente, o Fred levou o assunto ao Tribunal Constitucional, que recusou seu pedido para levar o assunto adiante. Então ele não levou, pelo menos. Não levou dinheiro nenhum. Em março de 2012, o interesse no caso aumentou novamente, quando os pais da Eng ofereceram uma recompensa de 1 milhão de rands, cerca de $80 mil, por informações que pudessem levar à solução do seu assassinato. O Jean Lotz também pediu a um professor aposentado de física, chamado Cobus Visser, que reexaminasse a controversa impressão digital em julho de 2013. Ele usou a seção cônica, um cálculo matemático, para determinar se a impressão digital foi retirada de uma superfície plana ou curva. A conclusão foi que a digital foi levantada de uma superfície plana e não curva, como testemunharam os especialistas. Isso significaria que o Fred tocou na capa do DVD depois que Eng o alugou, colocando-o na cena do crime. O professor de física Cobus Visser não é o único que afirma que a polícia estava certa e que as digitais eram da capa do DVD, sim. E mais ainda, que o martelo ornamental do Fred realmente pode ter sido causador dos ferimentos da Eng.
Mas isso é assunto para o próximo e provavelmente último episódio dessa série, junto com as atitudes extremamente alarmantes de um dos investigadores particulares contratados pela família do Fred. Eu ia perguntar, o que falta agora para as nossas próximas 34 partes? Falta uma partes? História de te deixar de cabelo em pé. Ok. Sobre o Darrell Helms, que era um dos investigadores particulares contratados pela família do Fred. Ok. E teorias, né? A gente tem que teorias ter espaço também. para teorias. Sim, exatamente. Tá certo. E eu vou falar sobre os defensores de que as digitais eram realmente do DVD e coisas assim. Entendi. Esse episódio foi feito graças à colaboração do Dorflex, não. Eita, do ferro. Decongex Plus comprimido, que eu estou tomando para ficar melhor. Ok. Mentira. Esse episódio foi feito graças à contribuição da nossa querida apoiadora Evelyn Triple. Uhul! Muito obrigada pela sua contribuição, Evelyn, e por você ter escolhido apoiar esse podcast, né? Entre tantos outros que você poderia ter apoiado. Obrigada por me escolher o detetive do sofá. E eu sinto muito que o seu episódio tenha sido esse, que eu tô com essa voz de pato. Mas a vida é assim, né? A gente toma uns remedinhos aí pra conseguir melhorar e gravar e trabalhar e pra não decepcionar nossos apoiadores e nossos ouvintes queridos e fiéis e maravilhosos. Que todos vocês são muito maravilhosos. Vamos ver como vai estar sua voz amanhã, depois de ter falado pra caramba. Eu queria gravar a parte 5 amanhã. Vamos ver. E se você também quiser se tornar um apoiador desse podcast e ouvir os episódios com antecedência... Se nada der errado, se ninguém ficar doente, se nenhum PC pular da janela... Você consegue fazer isso através do Orelo ou do Apoia-se. Então, a gente se vê na semana que vem com a 5ª parte da investigação do assassinato da Inge Lotz. E tem coisas muito interessantes ainda vindo por aí, eu garanto isso pra vocês, tá? Não vai ser a última, não acreditem nela. Vai sim. Talvez, eu acho que vai. A gente se encontra no próximo episódio dessa investigação. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Embora a comparação feita pelo superintendente Bartolomeu entre grãos de areia e poritos brancos parecesse atraente na superfície, era questionável em grandes aspectos. Você leu poritos? Eu não tô bem. Peraí. O que são poritos? Embora a comparação feita entre grãos de areia e poritos brancos são pontos brancos. Eu sei, eu tô vendo aqui. Você tomou remédio? Não. Tudo bem. Vai, repete. Poritos. Essa palavra nem existe. Não. Ai, meu Deus. Os poritos. Porito. Ai, meu Deus. Manda ver. Não consegue. Ih, rapaz. Desculpa. Tá bem, não. Tô assim. Poritos. Parece um salgadinho. De onde eu tirei isso? Eu não sei. Pior que eu li como se não fosse nada. Por isso que não pode gravar sozinha. Mesmo que eu não fale nada, a gravação inteira. Ai, meu Deus. Tá. Imagina nos comentários. Marcelo, o que é poritos? Não sei. Eu tô chorando. Ok. Falando de morte, gente. Vamos lá.